Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. A ideia era usar o potinho que eu tinha de molde, por causa do tamanho, porque eu sempre coloco régua, caneta, tesoura, tudo. E aqui do lado de dentro dá pra ver que não ficou tão interessante, porque eu fui colocando a massa, fui adequando pra fechar, pra ficar tudo certinho. Mas do lado de dentro também a gente não vai ver, a importância mesmo é do lado de fora. Então do lado de fora ficou desse jeito, já tá seco. Vou agora lixar essa parte aqui de cima, né, pra arrumar toda essa quina do pote. E essa aqui não sei se eu vou pintar não, não sei, mas por enquanto essa daí foi a primeira. E aí, sobrou um pouquinho de massa, aí eu decidi fazer um potinho um pouquinho menor. Fiz esse potinho aqui, ó. Usei o molde, um desodorante Rolon. Aí eu fiz ele como base, e tanto que dá pra ver que ele, ó, tem a marquinha do fundo do desodorante, né? Do potinho do desodorante. E aqui da mesma forma, eu vou ter que lixar pra dar uma regularizada, né? Nessa quina dela aqui. E essa aqui eu acho que eu vou pintar, ainda não sei. Mas esse aqui foi o segundo potinho que eu fiz. Depois disso eu comecei a fazer o godê. Então eu fiz. A primeira opção foi fazer uma flor. Então foi essa daqui, mas ela sai um pouquinho torta, tem partes maiores, menores, assim. Mas foi isso. E eu não sei se foi porque essa massa já tava mais antiga, já tava aberta, né? Eu já tinha aberto ela. Mas ela não ficou retinha. Ela ficou com alguns pontos pra cima. Ela não ficou retinha. Mas também vou lixar e vou arrumar ela aqui. O segundo foi esse daqui. Gente, isso daqui tava reto quando eu fiz. Mas aí na hora de secar, começou a empenar tudo. Aí esse daqui foi o segundo. Segundo godê que eu tentei fazer. O último foi esse daqui. Foi essa tentativa aqui de um terceiro godê. E ele foi o que ficou mais empenado, não sei se seria essa palavra mesmo pra falar, mas tá vendo? Ele não tá reto. Talvez pela espessura, por eu ter feito com a espessura muito fina, né? Pra dar pra fazer tudo. Ele, na hora de secar, ele ficou levantado, né? Assim, ele tá com essas partes aqui, tá vendo? Tá pra cima essa parte. Essa parte aqui também, do lado de cá, tá pra cima. Então, assim, não sei se foi pela espessura mesmo ou se foi eu mesmo o problema. E o último, o que eu tentei fazer foi o famoso quebra-cabeça. O famoso quebra-cabeça. Só que tinha bem pouca massa, então não daria pra fazer uma coisa tão grande, né? E essa daqui é a ideia. Bom, agora não tá enfiando. Esse aqui eu acho que tá errado, hein? Peraí. Eu acho que era assim, assim. Ou esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Pronto. Temos o quebra-cabeça. Agora o desafio vai ser lixar isso tudo aqui e ver se essas peças vão encaixar pra formar um quebra-cabeça de verdade. Essa daqui até me surpreendi, porque ela enfiou. Não tá tão certo, não tá, mas ó, pelo menos ela enfiou aqui. Mas aí agora eu vou lixar pra ver se eu consigo fazer o encaixe das demais. E essa daqui eu também vou pintar. Então foram essas peças que eu fiz com a cerâmica fria. E agora eu vou fazer a parte de lixar e depois eu pinto. E vamos ver se no resultado vai ser alguma coisa interessante, se vai ficar bacana, se eu vou conseguir utilizar. E é isso. Depois de entre 45 minutos e 1 hora, foi o tempo que eu gastei pra lixar. Parte chata, muito chata. E assim, dá pra ver que ainda não ficou 100%, mas o que eu pude fazer eu fiz. Então, temos aqui, né, o godê, o copinho. Essa aqui foi a que eu menos gostei, assim. Não sei se eu vou... Porque o espaço ficou muito pequeno pra fazer as misturas de cores. Então, assim, dependendo do que eu for pintar, vai ser meio difícil. Vai ter que ser coisas pequenas, né? Enfim. Mas ela tá aí também. O quebra-cabeça eu consegui juntar. Esse daqui era o outro godê. O pote maior. E o quebra-cabeça. Vamos ver se agora eu vou lembrar como é que ficava. Peraí. Era esse. Esse era aqui. E... não, peraí.
Isso, eita, eu já esqueci. Ah, não, tava ao contrário. Assim, pronto. Ficou assim com uma distância, não encaixou direitinho não, mas antes que nem encaixando as peças eu conseguia fazer o que eu não conseguia nem fazer antes, agora eu tô conseguindo. Então temos o encaixe e o quebra-cabeça aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou começar com um pote maior, talvez, porque eu só vou envernizar ele. Então vou passar o verniz nele. Talvez eu passe pro godê, porque o godê eu vou ter que pintar de branco. Na verdade, todos eu vou pintar de branco. Então eu vou ver ainda a ordem, mas talvez eu comece por esse, ou por esse. Vamos ver. Camadas de tinta branca. Ainda não tá assim perfeito, mas eu acho que eu só vou dar mais uma demão e é isso. Embaixo eu nem pintei, embaixo ficou assim. Não sei se eu passo uma só ou se eu deixo desse jeito, porque o importante é a parte de cima, mas aí agora eu não sei. E essas outras peças aqui eu devo passar mais umas 3, porque eu foquei muito mais nessa e nesse copinho aqui. Eles estão um pouquinho mais branquinhos, então nesses dois eu acho que eu vou fazer mais uma camada e nessas outras aqui mais umas 3, pra ficar branco. É interessante que no vídeo parece que tá super branco já, mas ele não tá. Acho que... não sei se dá pra ver assim como é que ficou, mas eu vou fazer mais uma dessa daqui. Como é que faz diferença, né? Se a massa que eu tivesse usado fosse branca, já teria economizado muito tempo. Mas como eu ganhei essa massa e ela era dessa cor, não que a cor seja feia, mas para colocar aqui, para usar como godê, é interessante que seja branco. Porque eu preciso ver as cores, quando eu começar a fazer essa mistura de cores para pintar, eu preciso ver qual que é a tonalidade ali. Então, se eu deixasse na cor natural dela ali, às vezes eu não ia ver que tonalidade de verde tava, que tonalidade de amarelo. Talvez teria dificuldade para ter esse entendimento ali nas misturas de cores. Então, por isso que eu acabei pintando tudo de branco. E eu já posso até, quando secar, claro, né? Estrear. Vou usar ele pra próxima pintura. Vou fazer ele como mix das cores, né? Pra próxima pintura que eu for fazer. Então, essa já é a camada de não sei qual número, porque foram tantas. Eu já tô aqui desde... eu comecei ontem, né? Então, já tem um dia, já é o segundo dia que eu tô mexendo
essas pecinhas aqui. Eu acho que a parte de baixo eu vou deixar ela da cor que tá mesmo. Acho que eu não vou mexer ele, não. Não vou gastar tinta, né? Pra mexer nela. Então, acho que é isso. E agora, esse daqui também. E vamos pro próximo, né? Eu acabei, passei mais 2 camadas de branco. A parte de trás eu vou deixar nessa cor aqui mesmo. Resolvi não pintar de branco. Deixar só nessa parte aqui, que vai ser onde eu vou fazer o mix de cores, né? Então, agora o resto ainda continua esperando os próximos layers, as próximas camadas, né? E agora eu vou passar aqui o verniz. Creio que 2 camadas de verniz vai ser o suficiente. Esse que eu tô usando aqui, ele tem brilho. Vamos ver como é que vai ficar esse resultado, depois fazer o teste. Aqui, independente de eu não ter pintado a parte de baixo de branco, eu vou passar o verniz também. Porque ali pode ter contato com a água, e então eu prefiro deixar a peça toda com verniz para não correr o risco de estragar, né? Então eu vou fazer essas 2 camadas na parte de cima, e assim que secar eu passo na parte de baixo. Sobrou disso. O primeiro é o potinho que eu tinha feito. O acabamento ficou meio duvidoso, né? A parte de dentro eu não liguei muito não, porque aqui foi onde que tem a emenda e eu vou colocar as coisas aqui dentro, não vai fazer muita diferença não. Mas eu achei que ficou até interessante. Eu achei que ele tinha ficado meio fino e talvez ia ser ruim pra colocar as coisas, mas no final das contas deu certinho. E assim, acho que foi ok e vai servir pro propósito que ele foi criado, né? Então esse daqui foi o primeiro que eu tinha feito. Esse daqui é o segundo, é o mini copinho. Esse mini copinho aqui ainda não sei o que eu vou colocar. Talvez clipe, coisinhas pequenas assim, na hora de organizar. Talvez eu use esse daqui pra isso. O menorzinho, né? Tem esse godê menor aqui também, que eu tinha feito. Aí eu passei o verniz tanto nessa parte de trás, porque se tiver contato com água, não vai ter problema. Então eu tenho esse pequeno. E o xodó, que foi esse daqui. Xodó porque eu acho que, apesar dele não ter ficado retinho aqui na parte de trás, ele tá um pouco mais levantado. Eu gostei bastante. Eu acho que vai ser bacana pra fazer o mix de cores. Eu vou até estrear ele na próxima pintura. Eu vou fazer com ele aqui já, pra ver se vai dar tudo certinho. Eu passei 3 camadas de verniz na parte da frente e na parte de trás também. Então, acho que foi o suficiente para não deixar entrar água, ter o contato direto com a água. E o que aconteceu? Ficou faltando a flor, a que eu fiz uma flor, e o quebra-cabeça. Só que deu tudo tão errado, que acabou indo pro lixo. Então o que sobrou foi isso. Foi o pote maior, o pote menor e os 2 godês pra utilizar. E agora é só organizar as coisas mesmo, do que tinha a ideia, né? Que era pra fazer essa organização das coisas. Então aqui temos, vai caber tudo. É o que eu espero, que aí já vai ajudar na organização. Antes eu tinha um de papel, o que eu fiz o molde, né? Esse tamanho aqui tá desse jeito porque eu usei o próprio potinho que eu tinha antes para fazer o molde desse aqui, porque eu queria um tamanho mínimo ali, né, para fazer. Então esse molde é do tamanho do copinho de papel que eu tinha antes.
Só que como esse copinho já tava estragado, já não tava legal, eu resolvi fazer isso daqui, aproveitar a massa que eu tinha pra fazer. Então, coube tudo aqui no potinho. Eu decidi fazer o teste do godê, que eu peguei o último card que eu tinha do pool pra pintar, porque a ideia era fazer uma coisa mais relaxante, eu não queria fazer todo um desenho. Aproveitei que eu já tinha um ali e juntei o útil ao agradável, peguei ele e vamos estrear o godê. Não tive dificuldade nenhuma de usar, eu achei que o verniz foi ok. Eu esperava que ele ficasse com um pouco mais de brilho. Tá relativamente com um brilho ok, acho que dá pra perceber no vídeo ali também. Essa foi a primeira vez que eu usei ele totalmente. E assim, não tive dificuldade nenhuma pra colocar, pra tirar a tinta de lá, então assim, super aprovado. Bom, finalizei a pintura por aqui. A ideia era só fazer alguma coisa pra relaxar e pra principalmente testar o godê que eu fiz, com aquela cerâmica fria. E assim, funcionou ok. Deu pra fazer a mistura das cores tranquilo, não deu problema nenhum. Ainda só não lavei as cores ali, mas serviu, fez o serviço direitinho. Achei que ficou legal. Deu um espaço bom pra fazer a mistura das cores. E é isso. Acho que das coisas que eu fiz tem os outros ainda como copinho, mas eu ainda não sei o que eu vou colocar ali nele. E tem um outro godê um pouco menor, mas esse daqui já fez o serviço. Então assim, tá super aprovado. E é isso.